Boa noite a todos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um encontro com Nelson Tavares aqui na TV e Rádio Chico Xavier. Uma alegria estar aqui com vocês. Quinta-feira, 19 horas, horário do Brasil. Que alegria, que felicidade estar aqui compartilhando pensamentos, informações com a diretriz da doutrina espírita. Doutrina que nos ajuda, nos consola, abraça, acalenta o nosso coração. E no tema de hoje em especial, costumo falar muito nessa época do ano, temas muito parecidos, muito necessários, penso eu, para esse auxílio, para essa nossa caminhada, para as nossas questões da nossa vida, que é o fim do ano. A gente está agora no fim do ano, está chegando aí, ano novo, vida nova, e como é que a gente está lidando com esse fim do ano, essa época que mexe tanto conosco, mexe às vezes na positiva, às vezes na negativa também. Para muitos de nós é a melhor época do ano, para outros uma época meio complicada, meio difícil. E pessoal, tá tudo bem, tá tudo bem. É importante a gente perceber como é que dá para transformar essa época e extrair o melhor dela. Qual o melhor dessa época, Nelson? É Jesus que nos encontra, é a palavra do Mestre que vem até nós. A comemoração, a gente esquece, né? A gente lembra do presente, lembra do ano novo, lembra da festa, lembra da roupa. E Jesus, como é que fica nessa história aí? Tema de hoje, 2025. Como é que está o 2025? Já planejou? Já pegou papel e caneta? Ou está só na ideia? Já materializou? Já colocou metas, objetivos bem claros para alcançar aquilo que você deseja? Ou ainda não? É um pouco disso que a gente vai falar 2025 com Jesus. Tá bom? Então, antes de começar, vamos fazer a nossa oração para se ligar com o alto, se ligar com aqueles que estão sempre ao nosso dispor, quando nós vamos até eles. Quem é a espiritualidade de luz? Que nos ama, nos abraça, nos acolhe e está sempre conosco. Vamos lá? Então convido a todos, a quem quiser, claro, fecharem os olhos comigo. E agradecemos a Deus Pai, agradecemos ao nosso amigo, mestre, o exemplo que temos aqui, Jesus. Obrigado, espiritualidade amiga. Obrigado, trabalhadores da TV e Rádio Chico Xavier, que estão sempre conosco também, nos auxiliando. E dessa forma pedimos autorização para dar início a mais essa palestra, esse encontro, esse estudo, essa reflexão da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Vamos lá, pessoal, vamos pensar um pouquinho, vamos refletir, vamos começar pelo melhor. 2025, além de todo o planejamento para a festa, o que a gente vai comer, qual é o presente, para onde é que a gente vai. Muitos vão viajar, outros vão ficar em casa, e tem aquela agitação de fim de ano, normalmente, tem compras para fazer, tem que movimentar, tem que preparar, vai receber o familiar, época festiva. Para muitos, uma época muito especial, muito simbólica, que leva para questões emocionais muito fortes, lembranças muito positivas e bonitas da época de infância. Época de festa costuma ser muito bom para a maioria, mas nem para todos. Há muitas pessoas também que é uma época difícil, complicada, e muitas pessoas que não gostam muito de dezembro. Essa época traz coisas ruins. E volto a dizer o que eu disse ainda há pouco, pessoal, tá tudo bem. Vou tentar trazer aqui um pensamento um pouco além nessa nossa busca espiritual, além desse positivo ou negativo de ordem material. Atenção, que a ordem material é importante. A gente não está aqui contra festa e comemorações de forma alguma, são os bons convívios, são as boas lembranças que muitos de nós recordamos e muitos de nós ansiamos e esperamos chegar à melhor época do ano,
A época do fim de ano, época de festas, época de comemoração. Quanta gente aí entra na dieta para entrar no vestido de fim de ano, do Réveillon, ou para se preparar, ou que vem aquela culpa porque comeu demais no Natal, comeu muita rabanada, tá que nem um balão estourando, cheio de carboidrato, cheio de açúcar, com aquela culpa, mas está pensando aí nesse ano novo, já para o carnaval, como é que vai ser? O Brasil é calor, e aí tem a piscina, tem o biquíni, como é que vai ficar essa história? Pessoal, tudo isso faz parte, é normal do dia a dia, mas vamos lá, espiritualmente falando, será que a gente dá atenção para esse novo ano que se aproxima, ano redondo agora, 25, 2025? O que você espera? Mais do que esperar, porque esperar não tem muita atividade, né? Esperar, a gente está sentado esperando, aguardando chegar. Mais do que isso o que você está trabalhando, o que você almeja, o que você planeja, aonde você quer ir, aonde você quer chegar. E vou mais além, tá? Não é só 2025 não, vamos jogar para 2030. Ih, Nelson, mas é muito tempo, eu não consigo pensar assim, tanto tempo assim. Vamos planejar, pessoal. Joga para 2030. Daqui a 5 anos, como você quer estar, aonde você quer estar, o que você quer conquistar. E atenção que eu estou falando além das questões materiais, porque normalmente as questões materiais vêm primeiro. Vem primeiro. No mundo que vivemos, na matéria, é normal e não tem problema algum, volto a repetir, o planejamento de ordem material, aquilo que eu penso em comprar, em realizar, quero realizar uma viagem, quero comprar determinado produto, quero quitar a dívida, quero fazer tal coisa, quero terminar a laje lá do quarto, lá de casa, do puxadinho que eu fiz. Tantos planejamentos, cada um tem o seu de ordem material. Quero emagrecer tantos quilos, eu quero fazer isso ou aquilo outro. Está tudo bem. E é bom o planejamento, sim, de ordem material, esse planejamento que nos motiva, que nos leva a nos movimentar. Mas eu quero trazer aqui o pensamento de ordem espiritual. Como é que a gente está nos planejando espiritualmente para 2025, para 2030? Pessoal, olha só, planejamento espiritual não é para ir só para o centro, ou ir para a igreja, ou fazer o estudo. Isso também faz parte, se é isso que você busca. Mas mais do que isso, sabe qual é o planejamento espiritual? É aquilo que você já reconhece de ordem moral, que não é muito legal, até rima, né? Moral que não é muito legal e que dá para trabalhar, que dá para melhorar. Ah, Nelson, mas é difícil. Claro que é difícil. Se fosse fácil, você já teria modificado as suas questões morais. Aqui a gente vai estar falando de indivíduos. É cada um com cada um. Ninguém está para dar lição de moral para ninguém. Quem veio aqui nos mostrar a moral, o que é o certo, foi Jesus. Então, superficialmente falando, sem mergulhar muito, olha só, dá uma comparada aí com os teus princípios morais, com os teus valores. Compara com Jesus. Melhor do que comparar, desculpa, não é comparar, tira como referência, perdão. Porque quando a gente compara, bate uma deprê, a gente fica meio mal, fica meio para baixo. Não é por aí, não é para comparar, pelo contrário. Como referência, dá uma olhada e fala assim, dá para melhorar isso aqui porque eu consigo já enxergar aqui comigo, eu faço umas escolhas aqui, que na hora do vamos ver, farinha pouca, meu perão primeiro, não é bem assim, e por aí vai. São questões íntimas, pessoais, que olha só, gente,
é de cada um por cada um. E por que eu estou trazendo isso? Porque incomoda, será? Incomoda porque de alguma forma são questões que muitas vezes conflitam com o nosso egoísmo, com o nosso orgulho. Mal, chaga a ser trabalhada com humildade e caridade. Esse é o caminho. E não é o Nelson que está falando. É o Evangelho de Jesus. Ponto final. Se você é cristão ou se você simpatiza com Cristo, e não precisa ser grande entendedor, não precisa ler os Evangelhos de Cristo e se aprofundar tanto, mas já entende mais ou menos qual é a proposta. E a proposta é exatamente essa. Então, apesar de ser difícil, a gente tem que lembrar que é possível. E ser possível exige esforço. Por isso que é importante a consideração dos elementos materiais no nosso planejamento, sem dúvida alguma, mas tendo muita atenção, ou tendo alguma atenção, é de cada um com cada um, ok? É você com você, eu com o Nelson com o Nelson, cada um com o seu quadrado, para os aspectos espirituais, porque senão, gente, eu vou dizer para vocês, a vida passa, e passa rápido demais. A gente está falando agora para 2025, daqui a pouco já é 2030, e aí? E aí? O que você mudou internamente, o que você evoluiu enquanto ser humano, ou melhor, enquanto espírito que você é? Hoje encarnado nessa carne, com todos os planejamentos de ordem materiais. Mas muitas vezes a questão material sobrepõe a questão espiritual. A gente deixa de lado, deixa para depois, empurra com a barriga. Agora não, Nelson. Ah, depois. Depois quando? Depois quando? Será que o dia de amanhã está garantido? Será que você chega até 2030, pessoal? Vamos lá, vida longa, tá? Estou desejando desencarne para ninguém. Mas é uma verdade, uma realidade aí. Vamos lá, se nós estamos encarnados aqui com o propósito de evoluir e a gente não sabe qual é a nossa data de validade, como é que faz? Quanto tempo a gente tem? Temos todo o tempo do mundo. Temos todo o tempo do mundo. Porém, o processo de encarnação, todos os conflitos, ou melhor, desafios que você tem hoje na tua vida e consegue perceber para a melhora, para a evolução, são oportunidades de trabalho que vão continuar aí na tua frente. O chamado é constante. Para quê? Para você realizar. Para quê? Para você se sentir melhor. Isso é difícil, né? Porque uma proposta às vezes parece utópica. E muitas vezes o convite de Jesus parece uma coisa muito bonita no filme e no livro. Mas como a gente está muito distante, a gente não consegue perceber. Parece que é meio uma névoa, a gente está meio cego nesse processo. Mas o convite aqui é nós irmos nessa direção, realizando, exercitando pequenos movimentos. O que eu digo sempre, repito, experimenta. Dá uma chance para Jesus. Coloque em prática um pequeno movimento. De todo o convite que ele faz, que ele fez, e que está aí, e que você percebe que dá para fazer, mas dentro das tuas possibilidades, vai lá, experimenta. E quando você estiver fazendo, se observa, olha para você. Veja se isso está te trazendo algum tipo de satisfação, de realização, de prazer que você não consegue experimentar com outras questões. Não querendo diminuir o aspecto material, porque o prazer que a carne realiza é um fato. Mas a busca aqui é a gente entender os prazeres do espírito, a felicidade, o crescimento, a evolução, certos prazeres que não dá para comparar com os prazeres da carne. Por quê? Porque são eternos. Porque a carne vai, nós espíritos continuamos. E por isso que a gente vai falar de conquistas, de valores e de moral, que é esse o convite do Cristo.
É esse o convite do Cristo. Não é só dar presente final de ano. Também não tem problema de dar presente final de ano, mas perceba o maior presente que o Cristo nos deu e nos dá, que é o ensinamento, que é o caminho, que é nos mostrar: quer ser feliz? Vem comigo. Tá difícil, tá doendo, tá embaçado, tá complicado, tá sofrendo? Vem comigo. Ah, Nelson, mas é utópico. E vai continuar sendo até o dia que a gente colocar a mão na massa, entender, aceitar e praticar. Ah, Nelson, mas eu não quero. Também não tem problema. Livre-arbítrio é para todos. O Mestre Jesus só nos convida. Deus nos dá o livre-arbítrio. Mas aí, vamos lembrar o processo. O processo é de evolução. O processo é de crescimento. E nós evoluímos de uma forma ou de outra. Com consciência, com esforço, com livre e espontânea vontade, levantando e caminhando, ou aguardando e ficando sentado até a água bater no bumbum, bem geladinha, e aí não tem como, a gente levanta, porque machuca. Muitas vezes o processo da dor é o processo que nós ainda, vou refrisar de novo, ainda necessitamos para nos movimentar. Mas não precisa ser assim, pessoal. Não precisa ser assim. Vamos para a prática? Vamos lá. A prática é o seguinte: tudo que você enxerga em você hoje que não está muito legal, não é o que o outro está falando, é o que você enxerga, tá? Uma autoanálise. Aí vem o processo do autoconhecimento, de olhar para si. Então, tudo que você sabe hoje de você que não está muito legal e dá para melhorar, é um convite para o trabalho, para a evolução. É por aí, ponto final. A gente não precisa entrar em grandes tópicos aqui do Evangelho, numa análise genérica. A análise é sempre pessoal. É buscar através do Evangelho, através dos ensinamentos do Cristo, o nosso eu, a nossa busca interior de como ser melhor, utilizando Jesus como referência, nos mostrando o caminho. Então isso que está aí hoje, que você sabe que não está muito legal, e dá para trabalhar, mas tem que ter esforço. É de duas uma, isso eu posso garantir, tá? Assinatura do Nelson Tavares. É assim, se você não trabalhar por livre e espontânea vontade, porque você já tem consciência, e não dá para jogar para debaixo do tapete, dá para postergar, deixa para depois, vai empurrando com a barriga, mas de uma forma ou de outra. Se você não trabalhar, a água gelada vai bater no bumbum mais cedo ou mais tarde. Muitas vezes a espiritualidade de luz, o teu mentor, no planejamento reencarnatório, tá mandando sinais para você já, ó, há muito tempo. A vida parece que às vezes faz um looping e dá a volta, e essas questões vão sempre batendo lá. A mesma questão parece que se repete o tempo inteiro, e repete, repete, repete. Sabe o que é isso, pessoal? É oportunidade. Para quê? Para mudar. Mudar para melhor. E a mudança vai acontecer de uma forma ou de outra. Então, por isso que 2025, planejamento para 2025, estende aí, bota para 2030, 26, 27, 28, 29, 30, faz um planejamento, já a curto prazo agora, 365 dias, é importante esses ciclos, mas coloca também um lá para 2030 já. Se eu tiver encarnado aqui, como é que eu quero estar? Como é que eu quero realizar? De que forma que hoje eu não estou ainda, mas posso chegar lá através do meu esforço? Através de uma busca de uma disciplina que eu não tenho ainda? A perseverança que às vezes me falta motivação. Sabe a história da motivação? Vamos falar um pouquinho sobre motivação. Motivação muitas vezes é interessante
principalmente para nós aqui no meio espírita, que é assim: ah, Nelson, eu gostaria muito de saber para que eu encarnei. Eu não sei o que está no meu planejamento reencarnatório, porque se eu soubesse, aí seria mais fácil. Aí sim, eu iria lá cumprir bonitinho. Às vezes eu até peço para o meu mentor em oração: olha, me ajuda, me mostra o que eu tenho que fazer aqui no meu planejamento reencarnatório. Ponto. Aí sabe o que acontece? Aí, nessa mesma semana, nesse mesmo dia, nos próximos dias, você se desentende lá com a tua irmã. Você, lá no teu trabalho, tem aquele chefe ou aquele gerente que te sobe o sangue à cabeça. Você tem aquele filho ou aquela avó que você não consegue engolir, não atura. Ou aquela situação que acontece sempre na tua vizinhança que te deixa irado, irada, te sobe o sangue, te dá uma raiva danada lá no condomínio ou com o vizinho. Pessoal, é aí, ó. Tá aí o trabalho. Tá aí talvez a vida te demonstrando através desses elementos exteriores que hoje são o teu vizinho, a tua irmã, o teu chefe, o teu gerente, através deles demonstrando tudo aquilo que você necessita aprender. E é para isso que você está aqui. Porque senão não teria propósito algum encarnar. A encarnação, pessoal, é o seguinte: quando a gente já estudou, já sabe, é o momento da provação. Provas e expiações, a encarnação é isso. A gente está falando de provas. Não tenho paciência, adquire como? Lidando com aquele que mexe com você. Simples assim. Parece meio estranho, né? Muitas vezes. Por quê? Porque a gente quer fuga. Eu quero, como é que chama? Eu quero livramento. Livramento. Livramento de quê? De quem? São conquistas que a gente vai realizando. Não vai cair do céu. Não vai cair do céu. É através de trabalho. É através da busca. Portanto, façamos sim o nosso planejamento espiritual para 2025, mas vamos fazer, sabe com quem? Com Jesus. Seja ele qual for. Mesmo a nível material. Todo o seu empenho que talvez você tenha no aspecto material para o próximo ano, para os próximos anos, busque eles alinhado com Jesus. Faz um paralelo, trabalha junto. Cuidado para não atropeçar na questão moral. Porque muitas vezes nessa busca além do dinheiro, a gente vai atropelando quem está do lado. Ok? Não estou dizendo que isso aconteça com você, mas às vezes acontece isso. Então, tenha atenção. Você quer buscar a sua questão material? Busque. Mas cuidado para não alcançar ela esquecendo do processo do amor ou indo na direção contrária. É possível realizar tudo o que a gente quiser conectado, vibrando com os ensinamentos do Cristo. E se for de alguma forma contrário, é o momento de parar e refletir e perguntar: peraí, será que eu quero ir nessa? Será que isso vai fazer bem para mim, espiritualmente falando? Que tipo de conexão, de vibração eu estou me envolvendo com esse empreendimento, com essa questão agora, com esse meu planejamento? Que muitas vezes, para realizar a questão material, a gente atropela a questão moral. Então, atenção a isso. Atenção a isso. E a motivação, Nelson? Fala para mim de motivação. A motivação, muitas vezes, a gente espera que venha de fora. A motivação, muitas vezes, a gente fica olhando para o céu, para o alto, para o nosso mundo exterior, esperando algo para nos motivar. E claro que muitas vezes são elementos exteriores, externos, que nos motivam, que nos dão essa vontade, essa garra, essa disposição para realizar qualquer planejamento que seja.
tanto de ordem material quanto de ordem espiritual. Porém, talvez, eu vou suscitar aqui para vocês, a busca principal para motivação não está fora, mas está dentro. É quando a gente consegue, através do olhar para nós próprios, saber o que a gente gosta, o que a gente quer, o que a gente almeja, o que está aí no planejamento para 2025, para 2030, e através disso nós nos motivamos, independente do cenário exterior. É quando a gente percebe que o cenário exterior é só uma ferramenta para eu alcançar os meus objetivos. Então passa a ser secundário, não é mais sobre o exterior ou sobre o externo. É aqui dentro. E eu vou utilizar através dos elementos que se apresentam hoje na minha frente, nesse 2025, para alcançar os meus objetivos. É uma mudança de postura, é uma mudança de visão. E pessoal, olha só, é uma mudança concreta, firme, permanente. Onde a gente para de ser, muitas vezes, figurante na vida. Passa a assumir o controle, o papel de coadjuvante na nossa vida. Percebendo que não é sobre o mundo, sobre o meio, mas através dele que eu vou crescer, que eu vou evoluir, que eu vou chegar lá onde eu quero. Então, nessa busca de escolhas, de objetivos, de propósitos, de proposta de vida, olhe para você. Reconheça em ti aquilo que você quer. Reconheça em ti o que você gosta e o que você não gosta também. Se envolva mais, se misture mais, troque mais com esse mundo, esse universo que te traz um sorriso no rosto, que te dá vontade de sair da cama. Tem alguma coisa. Para quem está no estágio muitas vezes no final do ano que não está em baixa, acontece muito também, tá, pessoal? Muito, muito. Para quem trabalha em consultório, sabe como é que é. Trabalha com terapia, com psicologia, enfim. São momentos de cunho emocional, época de fim de ano, balança muita gente. Mas olha só, para muita gente nesse momento, é um momento de baixa, que já está num processo depressivo, em diferentes graus, de diferentes formas, e que não consegue enxergar a luz do fim do túnel. Nesse momento o convite é: olhe para as tuas referências, olhe desde a infância e perceba o que te trouxe felicidade em algum momento no passado. Nunca fui feliz, Nelson? Alegria, prazer. Em que momento, de que forma a gente pode resgatar lá atrás e replicar no dia de hoje? Ah, Nelson, mas é besteira porque eu era criança e de lá nunca mais. Então vamos por aí. Vamos por aí. Vamos buscar essas referências de infância e tentar replicar no hoje. Para quê? Para trazer um pouco mais de alegria. Sair um pouco, quebrar um pouco esse ciclo de tristeza permanente que muitas vezes a gente vive e não sabe nem como chegou até lá, mas está aí hoje, dificultando o nosso processo. Então faz parte também do planejamento. Se você se encontra em um momento difícil, o que eu posso afirmar para você é o seguinte: há recurso. Quem busca, acha. Quem procura, encontra. Buscar e achareis, bater a porta, ela abrir-se-vos-á. Há recurso, ajuda, auxílio, de todas as formas. A nível psicológico, a nível espiritual, de todas as maneiras, para quem quer sair de ciclos difíceis, vamos chamar assim, ciclos difíceis, que se encontra nesse momento, há recurso também. Pessoal, estou aqui generalizando, tá? São sempre questões de cunho pessoal, individual, às vezes processos muito complexos. Vamos lembrar aqui que um período de final de ano é um período que temos um ascendente no número de suicídios, exatamente por esse estopim
dessa crescente ou dessa baixa emocional, vamos chamar assim, onde muitos de nós vivemos. Por isso que é uma época muito feliz por um lado, mas também muito triste para o outro. E o que a gente pode fazer aqui? É o melhor para nós. Se você se encontra em dor e sofrimento, vamos trabalhar e buscar essa lista para 2025, como é que eu posso fazer para doer menos? Faz a lista aí, quem que você pode pedir ajuda? A ajuda está do teu lado. A espiritualidade de luz trabalha para nos ajudar em todas as questões, principalmente quando está doendo e quando está difícil, ok? Se você está nesse momento, bota 2025 na tua lista. Se você está bem, dá para estar melhor, ok? Dá para estar melhor. Como é que dá para estar melhor? Bota na lista também. A busca é sempre crescente, sempre para cima, nessa caminhada evolutiva. Pessoal, chegamos ao final. Dá para falar aqui bastante, dá para desenvolver muito sobre esse assunto. Eu gosto de falar sobre esses temas de lista. Lista é essencial, primordial. Tira a lista da cabeça. Às vezes nem está na cabeça. Faz a lista na cabeça e bota no papel. Materializa. Escreve. E não guarda na gaveta não, tá? Bota na carteira, moda antiga, o papelzinho. Lembra o papelzinho? Puxa lá uma vez por mês e dá uma olhada de novo. Vai readaptando a tua rota, a tua caminhada durante o ano, mês a mês. Vai percebendo como você está se afastando ou está chegando lá. É um trabalho que dá trabalho, mas vale a pena sempre, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado, pensado, refletido. Se você gostou, eu peço um favor aqui. Escreve para mim aí, 2025, só para eu saber quem está comigo, quem assistiu, quem gostou do pensamento, da reflexão para esse ano. Quero desejar já a todos feliz 2025, não só saúde e dinheiro para dar e vender, mas principalmente melhora, seja melhor, busque o bem, busque estar conectado mais com o teu mentor, com Deus e com Jesus. Não tem errada. Essa é a busca da luz, a luz está aí, só depende de nós focar, olhar e direcionar aquilo que a gente quer e para onde a gente quer ir. Pessoal, beijos e abraços a todos. Vou fazer agora a nossa oração para encerrar, tá bom? Convido a todos, quem quiser e tiver vontade, claro, fechar os olhos comigo, agradecendo a Deus por esse ano de 2024, pelo bem e também pelo mal, tendo a certeza que esse mal, de alguma forma, não deixa de ser um aprendizado, que talvez a gente não consiga enxergar nesse momento, mas no futuro a gente vai conseguir olhar para trás e perceber que fez parte do nosso crescimento. Tudo aquilo que a gente necessita. Agradecemos a Jesus, nosso mestre e guia, que nos mostra o caminho da felicidade, esse caminho do amor. Agradecemos a espiritualidade de luz, agradecemos aos irmãos trabalhadores do canal TV e Rádio Chico Xavier, que por mais esse ano estiveram conosco, nos ajudando, nos auxiliando, nos ensinando esse caminho do amor, esse caminho da felicidade, esse caminho que Jesus nos ensina. E dessa forma, alegres, agradecidos que estamos, pedimos para dar encerrado esse último encontro com Nelson Tavares de 2024 e vida longa 2025, que possamos estar aqui reunidos, continuando esse nosso trabalho, continuando as nossas reflexões e todo esse aprendizado. Muito obrigado. Que assim seja, graças a Deus. Beijos e abraços a todos mais uma vez, pessoal. Feliz 2025. Tchau, tchau.